Oi, pessoal, tudo bem? Agora, dentro da sociologia, nós vamos iniciar nossos estudos sobre a indústria cultural, ou seja, toda aquela indústria que hoje compõe a sociedade de consumo, que incentiva, né, através da transformação da cultura em mercadoria e que acaba incentivando o nosso consumo. Eu vou compartilhar aqui com vocês um minutinho. Compartilhar aqui com vocês a apostila sobre a indústria cultural e o meio de comunicação. Nós vamos trabalhar sobre como os meios de comunicação são grandes aliados, né? Os meios são grandes aliados dessa indústria do consumo, da indústria cultural. Vamos lá? Ele está convertendo. Só um minutinho. Bem. Vamos lá, pessoal. Então, aqui é o nosso conteúdo da indústria cultural e meios de comunicação. Peraí, caiu aqui, gente, só um minutinho. Faz parte da tecnologia, né? Só um momentinho, pessoal. Então, acho que agora... Peraí. Só um momentinho, tá, pessoal? Só travou aqui um pouquinho, mas agora vai. Agora vai. Ou seja, a indústria cultural é que faz com que nós, pessoal, que faz a gente consumir os produtos que são colocados dentro dos meios de comunicação. É a cultura incentivando o nosso consumo. Ok? Olha só, pessoal. Ele pede para observar essa obra, O Grito. Ele, mais ou menos, ele transmite, né, uma analogia do mundo que nós vivemos hoje. Olha só, observe a obra do grande pintor norueguês Edvard Munch, contemplando essa obra de 1893. Somos levados a pensar sobre a angústia humana, né? Esse quadro Grito, ele é muito atemporal, né? Ele pode ser usado em vários momentos, que mostra uma certa angústia humana. A gente vai entender como é que a indústria cultural coloca isso na gente. Olha só, a imagem sugere que o indivíduo, em primeiro plano, se encontra desesperado, deslocado em relação às pessoas que passeiam. A ideia é reforçada pela forma como o mar e o céu estão retratados na pintura, como forças incontroláveis e que sufocam esse indivíduo. Pois bem, trata-se de uma obra de arte que leva à reflexão sobre a vida. A obra, nesse caso, leva pessoas a incomodar-se, né? a incomodarem-se, ou seja, saindo de um lugar cômodo para a existência de algo que, por um momento, parece difícil de lidar, parece que esse quadro mostra assim algo bem pessoal, né, que no meio de umas paisagens, e parece até certo ponto, vamos voltar aqui, uma paisagem normal, tranquila, mas mostra um indivíduo meio angustiado, né? E a angústia, e também coloca aí a ansiedade, é uma das grandes, são dois sentimentos muito presentes hoje no ser humano, né? Vamos lá. Eu conversei com vocês dentro da live, sobre a escola de Frankfurt, que foi uma grande
foi uma grande instituição que estudou o comportamento das pessoas diante do consumo. Olha só, para os pensadores da escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheim, esse seria o papel da arte, não a diversão, mas a provocação do indivíduo. O pensamento reflexivo sobre o que se vê e o que se levaria as pessoas a se libertarem de maneira sempre igual de experimentar e entender o mundo. A gente vai saber um pouco mais sobre isso. Adorno e Horkheim eram formados na tradição clássica do humanismo alemão, ou seja, colocavam o pensamento, colocavam o sentimento do ser humano no centro dos estudos da reflexões, né? Eles tiveram de migrar para os Estados Unidos, especialmente para o estado da Califórnia, em meados da década de 90, né? Quando o nazismo acabou se acendendo na Alemanha e a reflexão sobre a sociedade da época, ela foi proibida, ela era cerceada, né? Censurada. Ok. Ou seja, a Alemanha proibiu qualquer produção intelectual desassociada com os ideais do Partido Social Nazista. Tá? Vivendo na América, puderam observar o crescimento vertiginoso do cinema, do rádio, da música gravada, dos quadrinhos, da publicidade. Ou seja, são mídias que têm grande alcance frente à população. Né? Esses frankfurtianos perceberam a arte estadunidense não estava cumprindo a sua função reflexiva e crítica. É até bom que vocês grifem isso aí, pessoal. Eles perceberam que a arte não estava levando as pessoas a fazer uma crítica sobre a realidade atual. Né? Ela vai ter um objetivo muito mais amplo do que isso. Olha só, para expressar suas observações e análises sobre a realidade cultural nesse país e, de modo geral, do capitalismo monopolista, isto é, capitalismo do século XX, Adorno e Horkheim cunharam a expressão indústria cultural. No livro A Dialética do Esclarecimento, publicado em 1947, escrito pelos dois pensadores em conjunto, há um capítulo chamado Indústria Cultural, o iluminismo como mistificação da massa. Nele, a ideia básica é de que, no capitalismo, a lógica do capital havia invadido todas as esferas da vida, e a cultura, principalmente. É a partir daí, nos estudos do Horkheim e do Adorno, eles vão perceber que a cultura ele virou uma mercadoria, não uma educação, uma reflexão, né, sobre a sociedade atual, mas algo que pudesse ser vendida. Olha só, no âmbito da cultura, o cinema, o rádio, a indústria fonográfica e as revistas de grande circulação passaram a produzir industrialmente os bens culturais. A cultura e as artes, que antes podiam ser pensadas como meio de emancipação e liberdade, e também inclui a educação dos indivíduos, agora se transformaram em peça de um sistema que os impossibilitavam de viver, pensar e criar livremente. A razão é que, para Adorno e Horkheim, o modo de produção fordista, aquela produção rápida, né, em larga escala que a gente estudou lá no início da sociedade de consumo, aquela fabricação em série de bens materiais foi estendido à produção em larga escala no âmbito da cultura, tudo para virar mercadoria. Essa tendência já se esboçava no século XIX, fato demonstrado, por exemplo, dos romances de folhetim. Mas isso não era nada se comparado à magnitude que a produção de cultura alcançaria na segunda metade do século XX, onde o crescimento de dois meios de comunicação muito grande e de ampla ascensão, né, que pegava grande parte da população em menos tempo, que era a televisão e o cinema, eles vão assumir um papel fundamental na indústria cultural e da sociedade de consumo. Olha só, uma das teses centrais de Adorno e Horkheim sobre a indústria cultural é que ela trabalha com fórmulas para facilitar o consumo de seus produtos sem exigir dos consumidores muita reflexão. Isso é diferente nos casos das grandes obras de literatura, que requer, né, a busca por um conhecimento mais rebuscado, mais refinado. Ou da música erudita, ou da pintura. O lema da indústria cultural é o seguinte, né, baseando em tudo:
que ela estuda é fazer as pessoas consumirem sem pensar muito. Até porque, se pensar muito, dentro do estudo do Adorno e Horkheim, se essa pessoa pensar muito sobre os seus hábitos de consumo, ela não vai consumir, porque ela vai ver que a maioria das coisas que ela consome, ela não há necessidade. Né? Vamos continuar. Essas últimas exigem que as pessoas pensassem retirando-se do comodismo, né? Literatura, música erudita, ou seja, fazer as pessoas pensarem, né? As mercadorias da indústria cultural, ao contrário, já se apresentavam prontas para o consumo, que eu já tinha falado para vocês, e as pessoas se entregavam a elas de modo passivo. Isso é muito importante, pessoal. Olha só, sobre a indústria cultural. A atrofia da imaginação e da espontaneidade do consumidor cultural de hoje não tem necessidade de ser explicada em termos psicológicos. Os próprios produtos, desde os mais típicos, o filme sonoro, paralisam aquelas faculdades pela sua própria constituição objetiva. Parece que ela limita o seu acesso reflexivo, né? Eles são feitos de modo que, se sua apreensão adequada exige, por um lado, rapidez de percepção, capacidade de observação e competência específica, por outro lado, é feito de modo a vetar o fato da atividade mental do espectador, se ele não quiser perder os fatos que rapidamente se desenrolam na sua frente. Ou seja, vamos tratar isso principalmente no entretenimento, né? Onde o produto já vai estar pronto. Você não vai precisar mastigar, né? Ou refletir aquela obra que está chegando em você. E aquela obra vai chegar de um jeito para você não pensar muito, as coisas vão passar muito rápido, para que você perceba logo qual é a intenção de uma música, de um cinema, ou seja, de um programa, ok? Olha só. Aquele que se mostra de tal forma absorvido pelo universo do filme, pelos gestos, imagens e palavras, não estará necessariamente por isso no ato da exibição, ocupado com esses efeitos particulares da fita. Os outros filmes e produtos culturais que necessariamente deve conhecer tornam-se tão familiares às provas de atenção requeridas que essas se automatizam. A violência da sociedade industrial opera nos homens de vez por todas. Os produtos da indústria cultural podem estar certos de serem consumidos mesmo em estado de distração, mas cada um desses é um modelo gigantesco no mecanismo econômico, desde que o início mantém tudo sob pressão, tanto no trabalho, no lazer, o que é semelhante. Ou seja, você não precisa prestar atenção, né? Contanto que você esteja consumindo. Olha só, a indústria cultural, portanto, não interessa fazer pensar, mas manter os seres humanos afastados de qualquer ação que os leve a agir do sempre igual. Ou seja, o objetivo é entreter, é fazer consumir sem esforço. Porque e a ideia é fazer você sempre repetir esse gesto que lhe dá prazer. E aquilo que vai lhe dando prazer vai acabar chamando a sua atenção para ser consumido outras vezes. Para que os produtos culturais sejam vendidos, eles devem ser divertidos e não provocar angústia e incômodo, porque isso afasta o consumo. Os produtos, aliás, vamos fazer o seguinte, imagine se você for pesquisar tudo que as empresas fazem, né? A Disney, por exemplo, ela transforma coisas que possam ser, por exemplo, ameaçadoras, como as sereias eram na mitologia grega, para se tornar uma coisa prazerosa para as crianças, o que a gente vê na Pequena Sereia, por exemplo. Era um personagem mitológico perigoso que sensualizava através do canto, e através do canto as pessoas eram paralisadas e as sereias afogavam as pessoas atraídas pelo seu canto. A Disney fez uma reformulação da sereia. Ou seja, ela transforma esse produto para você consumir sem questionamento. E poucos vão saber, por exemplo, com a repetição ou a promoção dessa produção cultural, poucos vão se lembrar ou vão querer saber de que a sereia na mitologia grega, era algo perigoso. Na mitologia nórdica também. Né? Então, ou seja,
a indústria cultural, ela reproduz as coisas. Olha só, os produtos, filmes, fotografias, novelas, romances padronizados devem ser preparados de modos que não exijam dos consumidores mais do que sua entrega total às emoções, facilitado por uma forma fácil de expressão. Em outras palavras, a ordem desse gênero de cultura que obedece às formas sempre iguais e desconhecidas é não questionar, apenas deixar-se envolver. Ok? Para a gente continuando aí, ó. Em se tratando de filme... desculpa. Você já reparou como as novelas contam com variações mínimas, sempre a mesma história? Perceba as novelas da Globo, e inclusive os horários, não mudam muito o tema, não muda muito o foco da novela, né? Para ilustrar a ideia de fórmula empregada na indústria cultural da atualidade, basta levar alguns exemplos do nosso cotidiano. O caso típico que pode ser o enredo de uma só novela, de um romance popular ou de um filme feito por encomenda para passar na televisão. Vamos lá, é bem clichê, né? Um casal se conhece, apaixonam-se, mas um dos dois tem algum tipo de segredo ou cria-se um mal-entendido. Em determinado momento, o problema vem à tona e os dois se separam. Mostram-se, então, as cenas de cada um num lugar diferente, vivendo a tristeza, a decepção, né? A saudade um do outro, né? Com uma música triste, tocando. E essa música entra na indústria fonográfica e faz um sucesso danado, liga, né? Uma coisa com outra, né? E em determinado momento... Aí, finalmente, o mal-entendido é esclarecido, ou a pessoa que tinha um segredo guardado revela a outra seus motivos, e eles se reconciliam, e é um final feliz. Em se tratando de filmes, né, por exemplo, podemos prosseguir. Filme de estudante em que nerd se apaixona pela mocinha mais bonita da escola. Atletas que lutam contra dificuldades, mas acabam conquistando a fama. A maioria dos filmes produzidos por Hollywood, ele baseia nesse tipo de modelo, que não necessariamente tem a ver com a realidade. Às vezes nem sempre o herói ganha, né? Então, a produção dentro da indústria cultural é para fazer você fugir dessa realidade. Para que eu vou lhe dar mais angústia do que a própria vida lhe dá, né? Então, eu vou dar um jeito de fazer com que você relaxe, consuma. E esse relaxamento, esse consumo vai lhe dando prazer. O que isso vai fazer? Com que você consuma cada vez mais. Tá? Agora, o outro lá. O cinema brasileiro também tem seus exemplos típicos de sucesso. Nos últimos anos, grandes conglomerados nacionais de comunicação lançaram no mercado comédias com atores famosos da televisão. Esse é o caso do filme em que um casal ganha na loteria e depois de gastar todo o dinheiro por dificuldades até descobrir no fim aquilo que socialmente é visto como certo. Ou seja, mais importante do que a riqueza material são as relações humanas. O sucesso foi tão grande que se produziu uma continuação. Se não me engano, tem 3 filmes, né? Os exemplos de produções padronizadas podem ser encontrados ainda na linguagem dos telejornais, na entonação e no ritmo da voz dos apresentadores de rádio, sem contar com as fórmulas musicais e as fórmulas da hora, ou seja, os reality shows, que tem sempre o mesmo modelo. E a ideia, pessoal, é sempre fazer entreter, nunca pensar, tá? Continuando, parece que os espectadores são prisioneiros do sempre igual, como um jogo no qual já sabe o resultado, mas que insistem em jogar. Ou em um filme em que antevém o fim, mas que ainda assim assistem até acabar. Isso acontece na televisão, na música. Vamos pegar o sertanejo. Se você vê o sertanejo de hoje, sempre tem um enredo muito parecido, né? Como fala de sofrimento, de perda e de bebedeira. Basicamente, todas as músicas do chamado hoje, a nova música sertaneja, chamado sertanejo universitário, aborda isso. Então, ou seja, a indústria cultural vai fazer com que várias repetições possa causar prazer nas pessoas e vira isso algo cotidiano. E assim fazer com que as pessoas consumam sem questionamento, apenas consumir porque aquilo lhe traz prazer. Ok, pessoal? Então, esse é o início dos estudos sobre a indústria cultural. Nós falaremos mais sobre isso dentro das nossas lives, tá? Leiam o texto que a gente acabou de ver, reflitam, tem muitos vídeos na internet sobre isso para aprofundar
esse assunto. Pessoas que querem cursar algo de comunicação, publicidade, propaganda, marketing, trabalha muito isso porque é um estudo sobre o comportamento das pessoas, tá ok? Então, pessoal, até mais e a gente se vê na live. Tchau!